Então, eu gostaria de convidar todos a continuarem aqui, porque chegou o momento tão esperado por todos nós. Nós vamos receber o nosso convidado internacional, que vai abordar as perspectivas do Vale do Silício na construção de um ecossistema de inovação. Ele é diretor executivo de estratégias corporativas do Stanford Research Institute. Possui mais de 30 anos de experiência executiva e de gerenciamento de negócios nos setores de alta tecnologia. Ele ocupou cargos executivos na IBM, Cisco e Sun Microsystems. Foi fundador e CEO de empresas de energia solar e segurança de smartphones. E foi vice-presidente de marketing em outras 4 empresas de venture capital. Ele também ajudou a levantar mais de 40 milhões em fundos de investimento. Ele foi vice-presidente de marketing da Infogear Technology, fabricante de aparelhos de internet e soluções de computação em nuvens associadas, vendidas para Cisco por mais de 300 milhões. Senhoras e senhores, vamos receber Silício, nosso keynote speaker, Denis Su. Bom dia. And that's all the Portuguese I know, so my apologies. Me desculpem. I'm delighted to be here today. Eu estou aqui hoje To talk to you e eu estou aqui por causa da Elisa, que me convidou para falar de um from the Silicon sistema, de ecossistema, Valley do ponto de vista do about the great progress som, ambiente, música. Eu quero tentar dar a vocês uma dica de perspectiva do Silicon Valley. E eu vou começar a minha fala rapidamente, mas eu quero passar a parte principal do meu tempo falando dos elementos da inovação. Som. Música. Quero lhes dar perguntas, ideias, talvez sugestões, porque eu acredito que vocês sabem que o Brasil, como qualquer outro país no mundo, e as suas empresas, como qualquer outra empresa no mundo, estão em competição. Vocês estão numa corrida para ganhar clientes, ganhar renda e fazer lucro. E vocês estão competindo não só com outras empresas aqui no Brasil, mas com empresas do mundo inteiro. E essa competição está ficando cada vez mais dura a cada dia que passa. Então, eu quero falar sobre isso. Então, vou terminar falando com vocês de apenas algumas tendências-chave de tecnologia que nós vemos no Vale do Silício, e acho que todo mundo no Brasil e no mundo inteiro deveria prestar atenção, tá bom? Então, em primeiro lugar, SRI, Stanford Research Institute, Instituto de Pesquisa da Universidade de Stanford, fundada em 1946. Então, agora já temos 70 anos de idade e fizemos inovação e inventando novas tecnologias durante 70 anos. Nos separamos da universidade em 1970 e hoje somos uma instituição independente, sem fins lucrativos, de pesquisa, e mudamos o nome para SRI. Nós temos mais ou menos 2.000 membros, pessoal, trabalhando conosco. 43 metade são pesquisadores científicos e fizemos 500 milhões de dólares em pesquisa contratada para empresas, para governos, para tentar resolver um problema. E eu vou falar um pouco mais sobre isso. Como uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa, nós não temos acionistas, não temos que relatar renda, que é ótimo isso. E a nossa missão
é ampla. Nós estamos tentando criar soluções que mudem o mundo, fazendo com que as pessoas fiquem mais saudáveis, mais seguras e mais produtivas. É aqui onde eu trabalho, depois de trabalhar 30 anos na indústria, é aqui onde eu começo a brincar. E agora eu tento mudar o mundo e deixe-me descrever como é que eu faço isso. Nos últimos, esse slide é um pouco engraçado aqui, mas nos últimos 70 anos, as coisas que nós inventamos no passado, por exemplo, vocês que usam mouse no seu computador, o original, por favor, nos visitem. Eu posso lhes mostrar o mouse de computador. É feito de madeira e engrenagens. Nós inventamos isso. Fizemos licenciamento para Xerox e para Apple, e é por isso que as pessoas usam. Alguém usa um negócio chamado internet? Antes da internet, existia a ARPANET. A primeiríssimo pacote de ARPANET veio da Universidade da Califórnia para o SRI e ajudamos a criar a internet. Se algum de vocês usam o Siri no seu fone, no seu smartphone, nós inventamos o Siri. É uma saída da SRI. Entendo que o Brasil agora está entrando na televisão digital, né? Nós inventamos o HDTV. Os cirurgiões e a suíte Da Vinci para fazer a cirurgia robótica foi inventada por nós também. São alguns exemplos das coisas que nós fizemos no passado. O que é mais importante é o que nós estamos fazendo para o futuro. E eu não tenho tempo, eu poderia levar mais uma hora e falar sobre isso aqui para vocês, mas para lhes dar alguns exemplos, nós estamos fazendo muito trabalho, estamos fazendo muito trabalho no espaço. Se algum de vocês viram o filme Gravidade com a Sandra Bullock e o George Clooney, nós fazemos a administração da plataforma para os Estados Unidos dos resíduos espaciais que estão voando. Mais de 4 milhões de peças rodando muito rápido pelo espaço. A nossa missão é fazer que esse filme nunca aconteça do jeito que aconteceu. Essa é uma das nossas missões. Nós fazemos muito trabalho com sensoramento e aparelhagem para detectar campos magnéticos, gravitacionais, mas também para, por exemplo, se alguns de vocês estiverem na indústria de óleo e gás, nós fazemos muito trabalho de sensores para petroquímicos, detectar vazamentos de gás subaquático ou dentro de linhas de condução, tubulações de condução de petróleo. E também trabalhamos com saúde e biomédica, ciências de saúde e biomédicas, detectação de câncer e tratamento de câncer, mas fazemos muito trabalho também com doenças tropicais. Temos uma equipe que eu faço os fundos para uma equipe para encontrar a cura para o Zika, cientistas trabalhando com ebola, dengue e também cientistas trabalhando com malária. Fazemos muito trabalho com doenças tropicais que acreditamos que vai impactar milhões e milhões de pessoas pelo mundo inteiro. Como nós estamos no Vale do Silicon Valley, nós passamos muito tempo lidando com ciências da computação, não lidando com hardware. Não trabalhamos com hardware, mas trabalhamos com muitos problemas difíceis dos software. Primeiro é segurança em computadores. Todos sabem que a internet não é tão segura. Nossos computadores não são muito seguros, então estamos tentando torná-los mais seguros. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Também trabalhamos muito com sistemas de fala, de visão, navegação autônoma e inteligência artificial,
como o Siri, só que mais avançado. Então, nós fazemos muito trabalho com a ciência de computação. Tem um outro grande grupo, eu não sei se algum de vocês são professores, mas trabalhamos muito com sistemas de educação, com escolas fundamentais e escolas médias. Nos Estados Unidos e no Brasil também, muitos dos jovens não aprendem matemática e ciências muito bem. E sem matemática e ciência, nós nunca vamos trabalhar com álgebra, química, nem física. Você nunca vai conseguir ser capaz, não vai ter as habilidades necessárias para ser bem-sucedido como inovador. Então, nós acreditamos que temos que fazer um trabalho mais bem feito em relação a usar a tecnologia para fazer com que os nossos jovens aprendam matemática e ciência melhor. Então, temos um grupo focado nisso. Tem um outro grupo focado em materiais e química, nanopartículas, nanoestruturas, e principalmente, da minha perspectiva aqui, nós estamos lidando com captura de carbono e purificação de água, que são dois problemas graves que nós, como globo, temos que solucionar. O meu grupo foca em como a inovação é condutora do desenvolvimento, e vou falar um pouco mais sobre robótica no final da nossa palestra aqui. Isso aqui é uma amostra de algumas das áreas que nós estudamos. Trabalhamos primariamente para o governo americano, 90% dos nossos negócios é para o governo americano, mas também fazemos trabalhos para grandes empresas como estas. E todos os anos, lembre-se que eu falei que nós temos 500 milhões de dólares em pesquisa todo ano. E desses 500 milhões de dólares, os nossos cientistas todo ano dão aos nossos advogados 500 patentes para legalizar, para patentear, enfim. Os nossos advogados leem essas aplicações, nem sempre estão de acordo com científicos, com cientistas. Mais ou menos 200 vezes por ano, os nossos advogados dão entrada a um pedido de patente. Só esses. Agora, dessas 200 solicitações, o nosso governo americano nos dá 100 patentes por ano. Então, nos últimos 20 anos, 500 milhões de dólares em pesquisa, 500 patentes, 200 solicitações e 100 patentes realizadas cada ano. O nosso objetivo como empresa é assinar 50 licenças comerciais com empresas como estas, as grandes empresas, então de maneira que a gente possa licenciar as nossas patentes para as grandes empresas. O nosso business plan também nos requer que a gente comece pelo menos 5 a 10 startups todo ano. Então, parte do meu trabalho é gerenciar o processo pelo qual a gente vai de 500 invenções a 5 startups todo ano. Estive em Santiago 17, 18 vezes nos últimos 10 anos, ajudando o governo do Chile a aprender como gerenciar o processo de inovação. Essa é a minha segunda visita ao Brasil e eu espero que a gente possa fazer muito mais visitas. Isso é um pouco sobre o SRE. Agora, deixa eu contar a vocês sobre esse negócio que se chama ecossistema de inovação. E o que isso significa? Há muitos e muitos diferentes modelos que você pode ler a respeito, que você pode ver e procurar na internet. Eu gostaria de manter as coisas simples, né? Então, para mim, as 3 coisas fundamentais que conduzem à inovação primeiro, número 1, invenções são ideias que podem conduzir novas inovações. Número 2 são as pessoas. Vocês já fizeram o painel de empreendedores aqui. E terceiro são os recursos. Principalmente isso aqui significa dinheiro, né? Então você precisa de pessoas, precisa de uma ideia e precisa de dinheiro. Eles precisam ter o suporte adequado. E eles precisam
se dedicar ou visar um mercado específico. De uma maneira bem descomplicada, isso é um sistema de inovação, um ecossistema de inovação. Agora, a coisa mais importante, e vocês ouviram isso de manhã, é qual é o seu mercado. E para lhes dar uma regra básica, muito simples, isso aqui é de Russell Sigelman, membro da Kleiner Perkins Caufield Byers. Isso é importante. Se você for pegar a atenção, capturar a atenção de uma firma de capital de risco americana, eles estão procurando empresas que possam gerar de 100 a 300 milhões de dólares em receitas em mais ou menos 5 anos. Tá, é isso. De 100, dá mais ou menos de 300 milhões de reais a 1 bilhão de reais, mais ou menos, em 5 anos. O mercado tem que ser de pelo menos 500 milhões. Quer dizer, 1,5 bilhão de dólares. Se não tiver esse tamanho, o capital de risco americano dá tchau para você. Não quer dizer que seja uma má ideia, não quer dizer que não vale a pena investir nela, mas não vai pegar a atenção de um capitalista de risco americano. Para todos vocês, empresários, empresas aqui, empreendedores, empresas aqui, todos os que se ligam na oportunidade de mercado, pensem nisso. Tem que analisar o seu mercado e ver qual é o volume dele. E outra dica que eu quero dar para vocês é que existem 3 modelos diferentes de inovação que a gente vê em muitos países em desenvolvimento. Um deles é pegar uma invenção que foi popularizada num outro país e levá-la ao Brasil. WhatsApp, por exemplo, não foi inventada nos Estados Unidos, foi inventada na China e trazida para o Brasil, e hoje todo mundo usa. Uma segunda inovação é uma inovação brasileira para o mercado brasileiro. O bom é que o mercado brasileiro é muito grande e todos vocês entendem esse mercado bem. Então, essa é a inovação mais fácil de ser realizada. Agora, o que vai fazer a grande diferença, ou aquele que os capitalistas de risco querem, são as invenções brasileiras ou inovações brasileiras que se podem levar ao mundo inteiro. E é aí que tem o mercado de 500 milhões de dólares. É aí que estão as grandes oportunidades. Então, como empreendedores e as empresas também que investem em novas ideias, que pensem que tipo de mercados estamos objetivando, quão grandes são e como damos fundos para isso e como a gente leva esses projetos adiante. Essa é a primeira visão sobre o mercado. Agora vamos falar do papel das universidades nesse ecossistema. Em primeiro lugar, as universidades, no seu papel, faz pesquisas. Isso é fácil. Agora, o problema é que o Brasil não está nesta tabela. Se vocês virem quanto o Brasil investe em pesquisa e desenvolvimento, como porcentagem do Produto Nacional, PNB, vocês vão ver quanto que é. É muito baixo, nem entra nessa tabela. A resposta simples é: o Brasil precisa dobrar em 2 a quantidade de investimento que está sendo feito em pesquisa e desenvolvimento baseado em universidades. Isso é duro é uma dura realidade. Tem que se procurar o dinheiro para fazer isso, mas é uma das coisas que o Brasil realmente precisa fazer. Então, esse é o primeiro papel da universidade. O segundo papel da universidade é no treinamento de pessoas, para que não sejam empregados da Petrobras. Mas para treinar estudantes a que se tornem empreendedores. Isso são habilidades diferentes que eles precisam ter, não é?
Qualquer startup nova precisa de dois grupos de pessoas. Precisam de inventores e precisam de empreendedores. Os cientistas nas universidades vão ser os inventores. A questão é quem está treinando os empreendedores. E você conhece todas essas empresas, né? Vocês sabem o que elas têm em comum. Além do fato de que estão no negócio de computadores, eles todos foram feitas por estudantes. Esse foi o início de todas as empresas. Não foram professores, nem tiveram muitos anos de experiências. Esse aqui é um desistente de dropout, aquele é um desistente de Texas, Stanford dropout. Todos são falidos das universidades, fugiram da universidade. Eu encorajaria, não estou querendo encorajar que todo mundo vá embora da escola, abandone as escolas, mas todas essas empresas foram iniciadas por moleques, 22, 23 anos. Como é que você encoraja isso no Brasil? Como é que você faz com que isso seja parte da cultura, parte da expectativa? Como é que você faz, como mãe e pai, né? Se o seu pai, se o seu filho ou filha, quando se gradua da universidade, diz para você, papai, não vou trabalhar na Petrobras, não. Desculpa, eu estou começando a... E não vou começar a trabalhar para o Banco Santander. Eu vou fazer uma startup. O que você, como pai, diria para eles? Sim, tudo bem? Ou... Vamos saber. Então, essas pessoas, isso é a parte de people, pessoas. Em terceiro lugar, o que as universidades têm que fazer é dar apoio. Tem que ter muitas regras em relação a quem são os donos das invenções nas universidades, propriedade intelectual, e encorajar alunos, professores e alunos a formar novas startups. Epa, essa é a versão velha da apresentação. Agora, se vocês olharem o papel das universidades, o papel da universidade está mudando. 500 anos atrás, a universidade era feita de monges, num monastério com togas. E 200 anos atrás, a imprensa foi inventada. Apareceram os livros, você ia à universidade para ler livros e compartilhar conhecimento. 150 anos atrás, aconteceu a Revolução Industrial com a máquina a vapor. E a universidade se tornou lugar de pesquisa. Hoje em dia, em lugares como Harvard e Stanford, o papel da universidade está mudando e ela está se tornando um motor do crescimento econômico. É a fonte das ideias que vão levar a economia para frente. Isso assusta demais um professor. Se vocês são professores, levante a mão. Vocês têm estabilidade no emprego, você faz isso há 30 anos, você tem muita segurança e agora houve um terremoto e o chão sob os seus pés está tremendo. Isso é muito assustador. E se você for para Stanford, eles vão dizer a mesma coisa. O papel da universidade está mudando. E isso é um grande desafio para muita gente. Essa é a universidade, então. Agora eu queria falar com vocês sobre o governo. E, novamente, o papel do governo com relação à inovação. É claro que eles querem encorajar a inovação, porque eles querem transformar a economia de ser mineral, fabril ou guiada por recursos como mineração, petróleo, etc., para depois fábricas típicas, mas as economias mais ricas estão baseadas em inovações. Portanto, a primeira coisa que os governos deviam estar fazendo é investir em pesquisa e desenvolvimento pela universidade e também encorajá-los na indústria privada. E o grande desafio com o apoio dos governos com as universidades e com o P&D é o seguinte, vamos dizer que você tenha 3 bilhões de reais, 1 bilhão de dólares. Você pega e espalha uma camada bem fininha em 40 áreas de
atuação ou de pesquisa é o que deixa os professores muito felizes, satisfaz vários votantes, eleitores, ou você faz o número 2, que é focar em poucas ideias e mudar o mundo. É um grande desafio. Eu acho que vocês vão saber que isso é mais efetivo, isso é eficiente, isso aqui é politicamente mais popular. Então, um dos desafios com o investimento do governo em P&D é como é que a gente faz isso? Eu não tenho nenhuma resposta para essa pergunta, infelizmente. A segunda coisa é, os governos precisam apoiar os empreendedores. Você tem programas maravilhosos, como aquele da BDI, do qual estamos falando, mas esse gráfico é de uma pesquisa que foi feita no Vale do Silício, anos atrás, por um professor da Berkeley. E ele olhou, ele examinou todas as startups já do Vale do Silício que receberam algum tipo de patrocínio. E perguntou onde que o fundador nasceu, de onde eles vêm. E mais da metade das startups, pelo menos um ou mais, 2 ou 3 dos fundadores não tinham nascido nos Estados Unidos. Eles vieram da Índia, da China, do Japão, Alemanha, do mundo todo. Nós importamos talentos. Nós importamos as melhores e as mais brilhantes mentes que nós podemos encontrar, e é isso que torna o Vale do Silício único. Eu mostrei esse gráfico a um amigo meu que é professor da Faculdade de Administração da Stanford, e mostrou na sua sala, e tinha lá o filho do Sebastián Pingueira, que era o último presidente do Chile. Ele foi para casa para o Natal, falou com o pai dele, e aí o Chile lançou um novo programa chamado Startup Chile. Vocês já sabem disso? Quantos sabem? Levante a mão. Qualquer empreendedor, qualquer um no mundo, pode apresentar um plano de negócios para o governo chileno. Se o governo chileno gostar, eles mandam 2 vistos para vocês e dizendo, vem para Santiago. Você sai do avião, eles te dão $40 mil e dizem, vai lá, começa a sua empresa. Eles não usam nenhum capital próprio, eles não pegam nenhum capital próprio, nenhum tipo de equity, mas eles dizem, vai lá. Eles esperam que de 75% a 80% dessas startups deem errado. Mas o que eles estão fazendo? Eles estão construindo uma base de empreendedores, eles estão importando talentos no Chile, aqui em São Paulo ou em Curitiba, onde vocês estiverem. Se eu for um bravo, inteligente empreendedor em Caracas, eu não vou começar na Venezuela, eu vou me mudar. Para onde que eu vou me mudar? Eu tenho uma escolha. Eu posso ir para a Cidade do México, para Santiago, para São Paulo. Onde que eu escolho me mudar? Para onde? Quem vai me dar o melhor negócio? Qual que é o ambiente que tem mais apoio, que oferece mais apoio? Em geral, no Brasil e em São Paulo, especificamente, vocês estão numa competição por talentos. E alguém vai ter que ganhar. A última parte é o apoio por recursos, com recursos. O governo tem que dar apoio à indústria de capital de risco, de capital venture. E o que foi feito no Chile é que o capital do Estado estão alavancando os capitalistas de risco, incentivando-os a correr riscos para começar suas empresas. Aqui em Santa Catarina, 2 anos atrás, estão tentando fazer a mesma coisa com o programa, mas o governo pode ter um papel no apoio
Eu acho que ele não deve ser o principal investidor do capital, das indústrias de capital de risco, mas eu acho que ele pode, tem o seu papel, ele pode ajudar. Outra coisa é facilitar para você abrir uma empresa, para fechar, ter leis, estruturas fiscais muito claras. O que eu vou observar é que se você olhar para o número de dias que é necessário para abrir uma empresa no Brasil, 10 anos atrás, 15 anos atrás, era de 156 dias. Em 2013, foi 80 dias, metade, é um progresso. Mas se você olhar para a média do mundo, é 21 dias. Aqui no Brasil é 4 vezes mais demorado do que em qualquer outro lugar do mundo, do que em outros lugares do mundo. Se eu sou empreendedor, isso não é lá muito legal. Todos os dias, se eu não posso progredir, a companhia não está estabelecida, isso é um grande desafio. Por último, o governo deve se incluir entre os compradores de startups, porque as outras estatísticas que eu vou mostrar para vocês é aqui, com essa linha vermelha, é o número de empregos nos Estados Unidos que foram criados por grandes empresas que já existiam desde 1975 ou 76. De 76 a 2005, grandes empresas perderam 30 milhões de empregos. As startups criaram mais de 85 milhões de empregos. É por isso que importa, é por isso que é importante, é por isso que o governo tem que dar apoio às startups e à inovação, porque isso pode criar emprego. Alguns de vocês são de grandes empresas, eu vou falar a mesma coisa. A mudança pela qual isso importa é por causa do ciclo de vida de uma grande empresa. mesmo na GM, na ExxonMobil, está ficando cada vez mais curto. A automotiva mais valiosa do mundo é a Tesla, não é a BMW, não é a Mercedes, é a Tesla. E por quê? Porque tem inovação, porque eles conseguiram fazer inovação com parte dos negócios deles. Que tipo de inovação você está querendo incentivar, ou custear, ou apoiar? Essa é uma pergunta importante. Obviamente, outras coisas que as empresas que focam na inovação devem fazer é investir em P&D, tanto internamente ou talvez até tanto internamente quanto talvez até externamente também. Um pouco mais de estatística para vocês. Nos Estados Unidos, a linha verde é que a inovação custeada por empresas como Google, Ford, Google, etc., é maior do que o incentivo governamental. Elas investem 2 vezes mais que o governo em P&D. Eu não sei como é que é no Brasil, mas o tipo de investimento para P&D deve vir das empresas, não do governo. Outra coisa que vocês devem fazer é incentivar a inovação dentro da sua empresa. Um dos exemplos líderes disso aí é o Google. Muito publicamente, eles compartilharam seus 9 princípios de inovação. E eu não vou ler todos eles, mas eu acho que um daqueles dos quais as pessoas mais ouviram falar é que eles dão para todos os seus funcionários um dia por semana para fazer o que eles quiserem, para inventar uma coisa nova. Todo funcionário tem um dia por semana para inventar alguma coisa nova. Isso é radical, é drástico. Mas como é que você incentiva a inovação na sua empresa? Você não é a pessoa na Johnson & Johnson que está fazendo a mesma coisa várias vezes por 15 anos.
Já falamos muito de incubadoras internas e externas e por aí vai. Eu não tenho tempo hoje, mas se vocês estiverem interessados, eu recomendo que vocês já deem uma olhada no website do Boston Consulting Group, BCG. Eu trabalhei lá por muitos anos atrás, e eles têm uma matriz muito legal mostrando como as melhores grandes empresas do mundo estão gerenciando a inovação. E não é um esforço único, são 6 ou 7 esforços que caminham paralelamente, ao mesmo tempo. E um horizonte é como é que isso, com que velocidade isso vai mudar o seu negócio. O outro horizonte é qual é a proximidade dessa mudança, daquilo que está sendo feito hoje. E se você olhar nos seus termos, e se você focar no seu próprio negócio, olhe, o que nós temos que ver é que os incubadores, aceleradores, parceiros, todos têm um papel em como vamos gerenciar a inovação em cada companhia. E se você quiser conversar comigo no almoço sobre isso, você pode, me procurem. Como exemplo disso, só para dar um exemplo real, nós da SRE estamos trabalhando com uma grande companhia de mineração no Chile chamada Enaex, e nós os ajudamos a construir um minerador robô. É um robô que pode ir dentro de um túnel, no fundo, você vai ver que tem dinamite, está carregando explosivos. Pode estar num túnel autonomamente, navegar sozinho, colocar o dinamite num buraco, sair. E o mais importante que acontece com esse é que salva vidas. Esse tipo de inovação. E a Enaex não tinha nenhuma especialidade em robótica e nada. Eles sabiam mineração, sabiam qual era o problema da mineração. Eles não sabiam construir uma solução. Então, as inovações ou usar recursos externos para trabalhar com isso é algo que eu gostaria de recomendar para vocês, de incentivar todas as coisa que eu gostaria de pensar, o papel de uma grande empresa é permitir que haja spin-outs e spin-ins da startup. Acho que todos vocês sabem que as entidades corporativas, como a Petrobras ou Google, todas têm algum tipo de departamento de capital de risco que vai ser um spin-out, vai sair da empresa em alguma empresa. O que não é isso é bem entendido. Agora, o que não é muito bem entendido é, por exemplo, a Cisco, ela criou algumas startups e depois que algumas empresas que viraram startups da Cisco saíram da Cisco, elas reincorporaram esse pessoal na Cisco. E vocês têm que conversar bastante sobre isso durante o almoço. Por último, você precisa também adquirir startups. Quando vocês olharem para todas as aquisições de grandes empresas, que grandes empresas fizeram de startups, é muito comum. Aqui é um exemplo do mercado de TI. Agora, como eu disse antes para vocês, nenhuma startup pode ter sucesso sem dinheiro. Precisa de dinheiro para crescer. Então, você precisa ter capital de risco que venha de diferentes fontes, como empresas familiares, investidores angel, investidores semente, seed investors. E como é que elas se chamam? Isso está começando a mudar de país para país. Como eles se chamam, isso não é importante. O que é importante saber é que se você quer começar uma empresa, que investidores na sua
cidade ou no seu país estão interessados em investir em você. Ou então, no que os investidores do seu país e da sua cidade estão querendo investir. Essa pesquisa foi de 2015 nos Estados Unidos e mostrou que é nisso que eles investiram no ano de 2015. Software, biotecnologia, produtos e serviços, você pode ler aqui. É importante, então, seguir a tendência. Também é muito importante ter conhecimento daquilo que é interessante no Brasil, porque aquilo que é interessante nos Estados Unidos pode não ser interessante no Brasil. O que é interessante nos Estados Unidos pode não ser interessante aqui. Se eu quiser começar uma empresa de biofarma, o Brasil é ótimo, e a China é ótima, mas fique longe da Alemanha, eu não sei porquê, mas você tem que ver qual é a confidência a confiança dos investidores do seu país e no que eles querem investir. E isso não tem graça nenhuma se você ficar batendo a cabeça contra a parede. O meu último pensamento sobre o ecossistema é o seguinte. Inovar leva tempo. Você precisa de compromisso e você precisa ter horizontes de tempo mais distantes. Typical venture capital fund raises a bunch of money. And then over the first 5 years, make some investments. Remember, they invest now, they give the startup 3 to 5 years to have success, para a startup sucesso, e depois eles querem começar a vender o seu produto e retornar o dinheiro para os seus, devolver o dinheiro para os seus investidores. Eles investem nos primeiros 5 anos. Tem alguns investimentos adicionais para aqueles que têm sucesso, mas depois eles tentam sair. Eles tentam recuperar o dinheiro ou deixar levar você a ser uma empresa pública para que você possa pagar os acionistas, os investidores, perdão. Isso é um horizonte de 10 anos. Aqui tem muitos que usam só 4 anos. A maior parte dos CEOs fica até 7 anos nas empresas. Então, vocês têm que pensar nisso. Se vocês estão pensar sobre o horizonte de tempo certo, correto, faz uma diferença enorme. Agora, eu vou pular esse aqui. Vamos para o próximo. Eu vou voltar se a gente tiver tempo. Eu quero falar sobre sobre as tendências tecnológicas, e a gente continua. A primeira coisa que eu direi é que muitos de vocês parecem maduros o suficiente para se lembrar de como era o mundo antes da internet. Eu me lembro de escrever minha tese numa máquina de escrever com papel carbono para copiar. O mundo mudou muito, muito, muito nos últimos 25 anos. Nós acreditamos que a velocidade da inovação está aumentando, indo cada vez mais rápido, e o mundo vai mudar mais ainda nos próximos 25 anos do que nos últimos 25. E como eu disse no começo, a competição é global. Algumas áreas, só para vocês pensarem, que eu já ouvi que o Brasil está muito focado na agricultura de precisão. O Brasil tem muita terra, tem muitas culturas, mas descobrir como fazer isso mais eficientemente, com menos fertilizantes, menos trabalho, menos água, menos poluição, tudo isso pode fazer uma grande diferença. Essa é uma área em que eu acho que vai haver muita inovação nos próximos 5 ou 10 anos. Outro que é mais próximo da SRI é que, essencialmente, por
por razões práticas, todos estaremos conectados à internet o tempo todo, não importa onde estejamos. O preço da energia, armazenamento de informação está caindo, tudo está caindo, e isso vai, no final das contas, ficar gratuito. E a minha pergunta é, o que a gente vai fazer? Como é que a gente tem que reinventar as aplicações? Porque não tem nenhuma razão no mundo em que há jovens cientistas da computação, aqui em São Paulo, seja em Florianópolis ou no Rio, não pode inventar esse próximo aplicativo. O Skype veio da Suécia, o WhatsApp da China. Qual é o próximo aplicativo que vai surgir? Todos já ouviram falar da internet das coisas. As estatísticas que eu vi dizem que vai haver mais de 1 trilhão de dispositivos conectados à internet nos próximos 10 anos. 1 trilhão. Gente, isso é um número enorme. E há mais de 2.000 startups que já estão sendo financiadas para descobrir como fazer alguma coisa com relação a isso. Uma das consequências de tudo isso é o Big Data. Tem uma quantidade enorme de dados desse mundo. Vocês já ouviram falar de inteligência artificial, a internet a inteligência artificial, a internet das coisas, são mudança de paradigma para aplicativos ao consumidor, porque você pode lançar um novo aplicativo num telefone e em 1 milhão ter 100 milhões, em um ano ter 100 milhões de usuários que vão te dar feedback sobre como melhorar o seu produto, e muito rapidamente você pode ver qual é a posição dominante do mercado de uma maneira que não era possível fazer antes da internet. Se vocês eram profissionais de marketing, isso está mudando a maneira como nós vendemos e fazemos o marketing de produtos. A gente está rompendo completamente o paradigma. E eu quero dar uma perspectiva do Andrew Ng, que é um professor em Stanford que dá aula de inteligência artificial. E o que ele diz para os seus alunos é que qualquer coisa que um ser humano pode decidir em 1 segundo ou menos pode ser automatizado. Eu conheço você, esse é meu amigo, aquela é minha mãe. Tem um lugar, tem um problema aqui na próxima esquina, eu vou precisar parar o carro. Se você pode decidir, o computador pode decidir por você também. E o que isso significa é que muita coisa vai ficar automatizada. A visão, a fala, a linguagem, todas essas coisas, os computadores podem fazer hoje em dia quase também quanto nós. E o que isso me diz é que todos nós, a nossa privacidade morreu. Ninguém mais tem privacidade hoje em dia. O Google, Yahoo, a Visa, o seu banco, sabe tudo de você. Sabe tudo que você comprou nos últimos 10 anos, onde você comprou, quando, como você comprou. Sabem o tamanho, a cor. Isso vai mudar os anúncios e a publicidade absurdamente, e como nós vendemos os nossos produtos. Um outro lugar que vai ter um grande impacto é a robótica. Quando a gente ouve a palavra robô, a gente pensa nessas coisinhas aqui, especialmente à esquerda. Servindo chá para vocês ou passando aspirador na casa. Mas eu vou dar uma ideia diferente de robô para vocês. Esse foi um robô desenvolvido para o exército norte-americano. E o grande desafio deles é que eles queriam um soldado. Um soldado hoje em dia pode carregar 20 quilos para o campo de batalha, pelo dia inteiro. Eles queriam que os soldados carregassem 100 quilos o dia todo. Como é que você faz isso? Isso não é o Iron Man, não é o Homem de Ferro, não é heavy metal.
Isso aí parece muito mais com uma roupa de mergulho ou do Homem-Aranha. Tem muito pouco de eletrônica e sente como o corpo se move. Isso não é feito de aço. Ele é de pano, de um tipo de tecido que ajuda os músculos para te deixar mais forte. E então o soldado assim pode carregar os tais 100 quilos para o campo de batalha. Interessante, mas não é relevante para nós. Agora, o que é relevante para nós, sim, é que a gente conhece muita gente, crianças, adultos, que estão de cadeira de rodas e não conseguem se levantar. Agora, estamos lançando uma nova startup que permite que essas crianças possam se levantar e andar novamente. É uma maneira diferente de ver a robótica. Vocês estão com o vídeo aí? Motorbot. Robot. Robótica da SRI. Making a robot ride a motorbike. Moving forward, we're going to be racing Valentino Rossi. Vamos fazer corridas com esse tipo de motocicleta. So, for those of you that are Para aqueles interested, que please estão go interessados, por to favor, the internet, entrem search on na Motobot. You can internet, see a newer procurem video o than this. Motobot. We actually are going around the racetrack. Nós estamos já dando voltas em pistas de corrida, tentando chegar e ainda não vencemos o Valentino Rossi, campeão mundial da Fórmula 1 das motocicletas, mas vamos chegar lá. I don't care whether it's a Não car, sei se é um carro, ou se for um drone, ou se é uma motocicleta diferente. Agora imaginem que é Natal, you forgot to get a present. você esqueceu de comprar presente para You're alguém. panicked. Entra Traffic em is pânico. horrible O outside. trânsito está You're trying terrível to lá cook fora, dinner for você your está family. tentando cozinhar um jantar para a família, um jantar de Get Natal. on your phone, Então pega o seu order it, fone de ouvido, and seu it gets delivered iPhone, by drone, liga by motorcycle, e by as car. coisas são entregues para você por telefone, motocicleta, This is drone, being piloted por, right perdão, now in motocicleta, California. por drones. It will come E isso to está São sendo Paulo, it will come to Brazil lançado em faster piloto, than forma you de can piloto, think. na So, Califórnia. Isso aqui vai ser trazido robotics para is São Paulo. really gonna change A robótica not realmente vai just mudar the não factory, só but a also fábrica, potentially mas the também delivery potencialmente and poderá distribution networks. And then let me give you one other place where entregar robotics will robótica change things. útil para I don't cada know if you consumidor, can né? make out this Outro lugar. video. Não sei se dá para These are entender este apples. vídeo. Isso aqui são maçãs, hein? This is a robot Outra aplicação de picking robótica. apples. Esse aqui é um Okay. robô There's an arm, colhendo maçãs. it moves Tem along um the braço tree, que it's anda got a pela árvore, vacuum at the end, and tem it sucks the um apple aspirador off the tree. na ponta e chupa That a part is maçã e actually tira ela pretty da easy. árvore. Isso aqui é até The que é hard fácil. A part parte is the difícil, vision essa parte do system. aspirador é fácil. It's O difícil é teaching saber the qual maçã robot how to colher. see the apples Como ver a and maçã judge the que está color, madura e so julgar that pela you cor, only pick the apples de maneira at que the só right recolha stage as of maçãs que ripeness. estão no Okay. estágio correto de The state of Washington, which is one of the biggest apple growing madurez. states in the United States, Maçã has está funded madura. us with several O estado million da- dollars de to build Washington these robots for nos them. deu Because they're $1 worried milhão de someone dólares para like desenvolver President Trump esta is going to stop colhedeira de maçã. the farm workers porque parece que from o coming to presidente to Trump Washington to vai pick the apples. tirar e não permitir People mais are que os building similar mexicanos robots entrem to nos pick Estados Unidos para strawberries, colher maçãs que eles to fazem pick todos os grapes, anos. to Então, pick robôs para oranges. recolher ou So coletar even maçãs, agriculture uvas, is going mesmo to a get changed agricultura and vai automated se as we mudar, move forward. vai mudar e ficar mais And then the last automatizada. example that I'll give you, and then we'll Autômata. wrap up here, E is para medicine. fazer no final, And deixa eu falar de medicina. This is a box we Isso aqui é uma developed, caixa again, for que the nós Army. desenvolvemos
novamente para o exército. O que estava acontecendo na batalha de Iraque, do Irã, Kuwait, etc., o que estava acontecendo é que os maus estavam construindo minas e colocando na beira da estrada, e colocavam metal, pregos, etc. E aquele destroço de detrito eram mergulhados em cocô para deixá-los infecciosos. Então, se algum desses atinge você, você ia ser infectado. Aí você entra no hospital, não sabe qual é a tua infecção e te dão um antibiótico, mas leva 2 dias para saber se o antibiótico está funcionando. E nesse meio tempo, se eles te dão o errado, a ferida ficou pior e talvez você tenha que amputar a perna. Não é uma boa solução. Esta caixa, uma gota de sangue, 15 minutos depois, você sabe qual é a tua infecção e te dá o antibiótico correto. Salvar a perna, todo mundo contente. Agora, espera-se que ninguém tenha que lidar com minas terrestres ao longo das estradas, mas imagine que a gente, por exemplo, começou a fazer o spin-out dessa empresa e daqui a alguns anos você está com uma tosse. Inverno, está chovendo, você não se sente bem, você vai para a farmácia. Coloca seu dedo na caixa e diz lá, você está com resfriado? Nada que eu possa fazer. Vai lá para a mercearia, compra uma galinha, faz uma canja e pronto. Agora você tem uma infecção por vírus. Epa, está aqui o remédio certo para você. Você tem uma infecção bacteriana, aqui está o remédio para você. Se você puder fazer isso em 5 minutos, na farmácia, para que você tem que ir lá ver o médico? Como é que isso muda a entrega de medicina conforme a tecnologia melhora cada vez mais? Eu esqueci isso aqui, olha só. A energia está ficando cada vez mais barata, não é? Então, os painéis solares estão ficando cada vez mais baratos também. E, como resultado, o número de painéis solares aumentou dramaticamente. Uma universidade na Alemanha fez um estudo. E se a gente cobrir este tanto de espaço do Saara, a gente pode gerar tanta eletricidade que seja suficiente para alimentar o mundo. Não se trata, então, de gerar eletricidade, força, mas sim como distribuir e estocar. Baterias e distribuição vão se tornar áreas cada vez mais importantes na inovação. O Chile chegou até o ponto em que eles têm tantos painéis no deserto de Atacama, painéis solares, né, que eles estão dando energia solar de graça. Então, vocês querem construir centros de dados? Vá lá construir no Chile. O que isso significa para a Petrobras, por exemplo? Aí é assunto diferente, né? Podem prever o futuro aí. Agora, deixe-me terminar dizendo que eu venho do Vale do Silicone. Nós vivemos, comemos e respiramos inovação. Sempre estamos tentando inovar coisas novas, inventar coisas novas. Para nós, inovação significa criação de empregos, oportunidades e conduzir o crescimento econômico e sustentar empresas, levar ao desenvolvimento de empresas. Agora, é difícil, dá trabalho, requer inovação e gerência, gestão, são duas coisas diferentes. É um trabalho de longo processo, mas é divertido para mim. E isso é o que me permite dizer-lhes que eu estou muito grato pela sua atenção.